Existem pequenas coisas que deixam os nossos dias muito mais coloridos. Uma delas são as flores, com tantas cores, tantas formas, pena que morrem tão rápido. Nesse tutorial nós vamos modelar e animar essa flor nesse estilo desabrochando, usando o Cinema 4D. É hora de começar? É claro que é, porque eu não tenho mais nada para dizer também, então vamos de uma vez. Vamos nessa! Aqui eu tô com o Cinema 4D aberto e eu tô usando a versão... isso aqui era pra ser uma seta. Aqui ó, R25. Ah, mas eu tenho que usar também essa versão, professor? Então, se você tiver outras versões anteriores, o Cinema 4D ele mudou bastante da versão R24 para a versão, na verdade, S24 para R25, que é uma grande loucura. Então, meu conselho é, use o Cinema 4D R25, porque senão você vai ter problemas, beleza? Então, vamos nessa. Aqui em cima, ó, ou melhor, do lado direito, eu vou clicar e segurar neste cubo azul. E a gente clica nessa opção aqui, ó, de Capsule, que basicamente é uma cápsula. Só para a gente conseguir enxergar aqui a estrutura, né, de quadrados que formam a superfície, eu vou vir aqui em cima na opção de Display e a gente coloca esse Gouraud Shading Lines, ó. Então você consegue perceber aí todos os quadrados que formam a superfície. O que acontece é, quanto mais quadrados, mais suave fica a superfície. Então uma vez que você selecionou aqui o Capsule, você vem aqui no painel de Attributes, vai na aba de Object e aqui nós temos a opção de Height Segments, ó. Quanto menos divisões ele tem. Quanto mais ele divisões. Uma coisa bastante óbvia, né? Eu vou colocar 8 nesse Height Segments e nesse Cap Segments, que é quantos eu tenho em cima, eu também vou colocar 8, ó. Com isso você percebe isso aqui bem suave, bem maravilhoso. Outra coisa, a direção que essa cápsula está é para cima. Então o que a gente vai fazer aqui embaixo nesse Orientation é mudar esse Orientation para essa opção de mais Z. E aí a gente já tem ele ali, ó, meio tombadinho nesse sentido, né? Como se fosse meio que deitado. Agora, só um detalhe muito importante é que se você está assistindo isso aqui, tá pensando, ah, meu Deus, professor, eu não estou entendendo nada. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D, porque lá tem as coisas mais básicas. Aqui não tem as coisas mais básicas, infelizmente, até porque não é o objetivo, entendeu? Então fica essa dica amiga pra você aí, beleza? Vamos nessa. Aqui, ó, o que eu vou fazer é começar a modificar essa cápsula para que ela fique num formatinho mais bonitinho, como se fosse uma folha mesmo. Ah, eu não acredito, você vai transformar isso aqui numa folha? É, exatamente, como se fosse uma pétala, né, de uma flor, basicamente essa é a ideia. Então para isso, deixa eu só deixar o meu celular no mudo, porque senão ele vai ficar atrapalhando aqui. Então faz o seguinte, ó, vem do lado direito, a gente tem essa opçãozinha, ó. Se você clicar e segurar, a gente tem esse tal de FFD, que serve para fazer modificações a partir desta grade. Mas inicialmente fica bastante confuso, então faz o seguinte, ó, vem aqui e pega o FFD, clique e arraste e solta em cima do Capsule. Com isso a gente está associando o FFD no cápsula, né, nessa cápsula aqui, e agora dá para fazer modificações. Então deixa o FFD selecionado, vem aqui embaixo no painel de Object, e aí você clica nesse botão. Esse botão basicamente vai fazer com que toda essa grade aqui se adapte à nossa cápsula. Então é como se ele se ajustasse ali, não ficasse aquela coisa gigantesca do lado de fora, fica ali mais bonitinho, mais juntinho, mais certinho, que é isso que nós queremos. Agora é hora de começar a fazer algumas modificações, só que para modificar esse FFD, que é essa grade que vai influenciar o nosso objeto, a gente tem que vir para essa opção de pontos. Geralmente quando você trabalha com objetos 3D você tem três opções, né? Pontos, linhas ou polígonos. Tem algumas outras opções também como texturas, né? Mas basicamente são essas três opções. Então a gente vai nessa opção de pontos. Fora isso também, aqui do lado esquerdo eu vou mudar essa opção, clicando e segurando. Isso aqui é a opção de seleção. Essa opção básica aqui, que é o Live Selection, serve para você clicar, ó, em cima de algum desses pontinhos e selecioná-los. Você pode até clicar e arrastar para selecionar mais de um. O problema é que essa grade tem pontos na frente e tem pontos lá atrás aqui da cápsula. Então é mais fácil você clicar e segurar e mudar para a opção de retângulo, onde você pode clicar e arrastar, ó, e selecionar vários pontinhos de uma vez. Uma vez que a gente já preparou isso aqui, agora vamos fazer finalmente a modificação. Então, primeira coisa, ó, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, fazendo uma área gigantesca, pegando todos esses pontos. E na parte de cima, que na verdade não é a parte de cima, porque eu ainda não me acostumei com essas mudanças de interface do Cinema 4D, eu estou meio enganado. Por favor, ignore a minha burrice. Aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem a opção de escala, onde você pode clicar neste quadrado verde aqui em cima, ó, e amassar. Você pode esticar também ou amassar, né? A gente
gente vai amassar e deixar ali, ó, relativamente fininho. Então já amassamos a nossa cápsula. Mas isso aqui é só o começo. Ai, professor, vai ser muito difícil. Não, por favor, não pense que vai ser difícil, porque senão vai ser mesmo. Então aqui, ó, visualizando pelas 4 telas que a gente tem no Cinema 4D, eu vou ficar na visualização de topo, que é essa aqui, e usando esta ferramenta de novo, ó, de retângulo de seleção, eu vou clicar e arrastar para selecionar todo o meio. Eu sei que você pode estar dizendo, professor, mas por que você não seleciona aqui assim, ó, do lado esquerdo? É porque se eu fizer aqui nessa visualização, pode ser que eu acabe pegando pontos que eu não quero. Então o que eu quero pegar são esses pontinhos que a gente tem nesta área central. Só que se você olhar bem, tem pontos aqui na parte de baixo, tem pontos na parte de cima, é uma grande loucura. Então nessa parte tô falando tudo errado, volta. Nesta visualização de topo fica mais fácil, ó, porque a gente pega só essa área central mesmo. Uma vez feito isso, do lado esquerdo vai com a ferramenta de escala aqui, ó, e a gente pode clicar agora neste quadradinho vermelho minúsculo aqui, ó, e você estica, deixando um pouquinho mais largo. E a mesma coisa na parte de baixo, ó. Então vem com a ferramenta de retângulo, seleciona toda essa parte da base, vai com a ferramenta de escala, ó, e deixa bem fininho. Olha só, já está começando a ficar interessante. Mudando as telas agora, a gente foi na tela de topo. A gente vai para esta aqui, ó, que é de right, ou seja, visualizando meio que pela direita. O que eu vou fazer aqui, ó, ainda com a ferramenta de retângulo, é selecionar de novo os do meio aqui, ó, toda essa parte central. E aí não vou vir, calma, não é com a parte de escala. Eu sei que você vai dizer, Então vai clicar aqui de novo, né? não, te enganei. A gente vai vir nessa, ó, que é a opção de movimentação. Aí você tem essa seta verde aqui, ó, bem em cima. Você pode clicar e arrastar, ó, e subir. Isso aqui vai curvar a nossa folhinha aqui, ó, de leve. Ainda aqui nessas telas, só que dessa vez chega de top, chega de right e a gente vai para front. Nesse front, ó, eu vou selecionar todo esse meio, mas eu vou me aproximar um pouco mais, porque se você olhar, ó, a gente tem 3 pontinhos aqui e tem 3 pontinhos nesse meio, só que tem alguns aqui, ó, que estão muito próximos. Então o que eu quero fazer, ó, é clicar e arrastar, lembrando de selecionar a ferramenta de seleção, porque senão não funciona, não é? Então você vem aqui, ó, clique e arrasta para selecionar só o meio. Não é essa parte aqui, ó, tá? Com esses do lado. É só essa linha central aqui mesmo, ó. E aí, mais uma vez, com a ferramenta de movimentação, que é aquela ali, a gente vai vir e vamos descer um pouco a folha, ó. Então a gente desce, ó, e ele faz basicamente essa curvatura aí, ó. A gente já tem essa partezinha. Só vou fazer uma última coisa, visualizando aqui de right ainda, só que dessa vez eu vou pegar os pontos do meio e os pontos do lado direito, ó. Então selecionei todos. Eu vou subir usando a ferramenta de movimentação, ó. Com isso eu vou criar uma folha que, além dela ter essa parte de arco, né, a base dela é um pouco mais embaixo e a parte de cima, que seria o topo, é um pouco mais alta. Isso aqui não é uma regra. Talvez você possa dizer, Nossa, eu não gostei, eu quero fazer a minha pétala do meu jeito. então você pode fazer de outras formas também, mas para o que a gente vai fazer a seguir, pode ser que não funcione muito bem. Então eu estou me baseando aqui pelo que eu acho que funciona melhor. Se você quiser fazer testes depois com outros tipos de pétalas, você pode fazer também, nada impede, tá? Mas não vai fazer isso agora, faz depois. Faz aqui comigo isso aqui e depois você faz o que você quiser, beleza? Vamos nessa. Uma vez feito isso, eu vou aplicar um cloner, que basicamente é uma maneira de você multiplicar o objeto e criar várias cópias dele. Só que para ficar mais fácil, aqui, ó, a gente estava nessa opção de pontos, lembra? Sim, eu lembro! Então, a opção de pontos é para manipular esses pontos que a gente tem. Mas como a gente já acabou de fazer essa manipulação da pétala, a gente vai clicar neste aqui, ó, que é um cubo onde você consegue manipular o objeto como uma coisa só. E aí, do lado direito, a gente vai clicar neste botão, que é o botão de cloner. E do lado direito, no painel de Objects, você arrasta esse capsule para dentro do cloner e ele faz várias cópias. Só que vamos concordar que essas cópias estão assim, não fazendo nenhum sentido para o que nós queremos, não é verdade? Então faz o seguinte, ó, seleciona o cloner e aqui embaixo você vai no painel de Attributes, na aba de Object. Em Object você tem um Mode. Mas o que é o molde, professor? O Mode nada mais é do que a maneira com que os clones vão ser feitos. Então se você colocar a opção, por exemplo, de linear, ó, ele faz os clones seguindo uma sequência de baixo para cima. Se você colocar a opção de grid, ele faz essa aqui que é uma grade, né? Que são vários deles espalhados, tanto para a esquerda quanto para a direita, para cima e para baixo, e assim por diante. Mas o que nós queremos é esta opção de radial, onde ele faz aqui uma multiplicação radial, que é como se fossem eles... como é que eu posso dizer? Se multiplicando de uma forma meio que circular, né? Eu sei que não faz muito sentido isso, mas eu sei que visualmente você entendeu, não é? Aqui, ó, eu tenho a opção de Radius, onde você pode clicar e arrastar esse slide do lado, ó, e controlar a distância entre estas pétalas. Eu acho que aqui é um valor de 105. Tá bom, ó.
tem uma certa distância, elas estão próximas, mas não estão coladas. Eu acho que tá bacana. Se você disser, ai, não gostei, eu quero aqui 106, não tem problema, coloca o valor que você quiser, você escolhe. Aqui, só mais um detalhe, eu vou vir nessa aba de Transform. Esse Transform basicamente consegue manipular também um pouquinho dessas formas que a gente, dessas cópias que nós temos. O que acontece é que nessa aba de Object aqui, não dá para manipular coisas como, por exemplo, a rotação dessas pétalas, né? Ou desses objetos, que basicamente é a mesma coisa. Só que aqui você tem a opção, ó, de rotação, como eles vão girar. Então nesse RB aqui, ó, se você clicar e arrastar, você consegue dar uma leve tombadinha nas folhas. Eu vou colocar o RB em 5. Até esse momento você deve ter percebido que para colocar valores é só clicar em cima, aí você digita e pressiona Enter. Mas se você não percebeu isso, agora você já sabe. A gente já vai continuar esse processo aqui, mas antes eu queria fazer uma pequena indicação para você. Se liga só. Se você clicar do lado direito aí em cima no card, você pode assistir o tutorial de como fazer essa animação de atração de objetos, né? São objetos meio que presos aí nesse círculo na parte central e é um negócio muito legal. Eu sei que você vai adorar, mas talvez não seja o momento certo de você assistir agora. Então o que você faz? Deixa salvo aí para você assistir depois, por favor. E vamos continuar aqui a nossa flor. Uma vez que eu fiz a opção desse cloner que está fazendo cópias da mesma folha, né? Ou a mesma pétala, me perdoe, eu sei que são pétalas, mas eu fico falando folhas, é uma loucura. Então aqui, ó, essas pétalas estão duplicadas, né? Nesse sentido aí radial, essa parada meio circular. O que eu quero fazer é uma outra camada de folhas. Então a gente vai ter essas folhas que estão aqui na parte de baixo. Esse desenho ficou horrível. Eu vou fazer mais um grupo que vai ficar um pouco mais para cima e depois eu vou fazer mais um grupo aqui, ó, que vai ficar um pouquinho mais para cima. Então, em vez de ficar copiando e duplicando isso aqui, eu vou simplesmente usar mais um cloner. Ah, professor, mas já tem um cloner, dá para colocar outro cloner? É claro que dá, se liga só. Vem aqui, ó, e clica de novo no botão de cloner. E dessa vez eu vou arrastar o cloner para dentro do cloner 1. Ah, mas por que Cloner 1? É porque o Cinema 4D, quando você cria objetos que têm o mesmo nome, ele automaticamente já coloca uma sequência numérica. Então, se você criar outro cloner aqui, ó, ele vai colocar cloner 2, 3, 4 e assim vai infinitamente, certo? Então, a gente tem o cloner, que é o cloner interno, e o cloner 1, que é o cloner do lado de fora, que na verdade não fez o que a gente queria, né? Ele fez um matagal aqui, cheio de pétalas jogadas de qualquer forma. Então não é isso que eu quero. Então seleciona o Cloner 1 e vem aqui embaixo na aba de Attributes, vai na aba de Object e nesse Object eu vou mudar esse Mode, que é a maneira como que vão ter essas cópias, né? Eu quase me gaguejei todo aqui, mas você entendeu, né? Como as cópias vão ser feitas. E dessa vez sim, a gente vai colocar linear, que você já sabe o que faz, porque eu expliquei 5 minutos atrás. Então eu não vou explicar de novo, certo? Certo! Então vamos continuar. Ó. Aqui eu tenho a opção de PY. Eu posso controlar a distância entre essas cópias. Aqui eu acho que 30 tá ótimo. Se tiver qualquer problema mais pra frente, falar, nossa, ficou uma porcaria, professor, a gente pode vir e mudar esses valores depois, tá? Isso aqui não é uma coisa fixa. Você fala, não, o professor falou que é 30, então é 30 até o dia da minha morte. Não, você pode mudar isso quando você quiser, tá? Tudo isso aqui é alterável. Continuando, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tem, né, o cloner, vamos entender essa estrutura, porque isso aqui é meio maluco, mas vamos lá. Embaixo eu tenho essas 5 pétalas. Essas 5 pétalas foram feitas a partir do cloner, que duplicou todas elas, né? Fez essas cópias. Esse cloner 1 está fazendo as cópias dessas 5 pétalas de baixo e colocando cópias para cima. A quantidade de cópias você pode controlar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 1 bilhão de cópias. Eu vou deixar só 3, que eu acho que 3 está legal. Só que eu não queria que essas cópias fossem exatas, eu queria fazer pequenas modificações, por exemplo, para que essa aqui na parte de baixo fosse do jeito que tá, mas essa aqui de cima fosse um pouquinho menor e essa fosse um pouquinho menor. E o que nós vamos fazer é vir do lado direito aqui no painel de Objects. Nossa, que palavra difícil. Você seleciona o Cloner 1 e aqui do lado direito, ó, você tem as opções de modificadores para os clones. Então você pode clicar e segurar nesse botão e aí você coloca essa opçãozinha aqui embaixo, ó, de Step. O que o Step faz automaticamente? Eu sei que pode ser um bagulho maluco, você fala, nossa, que loucura, o que ele pega? Ele pega essa sequência que a gente fez e identifica esse como o primeiro elemento e faz uma modificação depois um pouco mais para esse e um pouco mais para esse. O problema é que tá tudo aumentando de tamanho, né? Na verdade eu queria o contrário, eu queria que tudo fosse diminuindo. Então o que você faz? Seleciona o Step aqui do lado direito, vai no painel de Attributes, vem aqui embaixo em Parameter. Em Parameter você tem uma opção de Scale, que é a escala, qual o tamanho do objeto. Quando
Quando você coloca 1, quer dizer que ele vai pegar o objeto e progressivamente ele vai entender esse aqui como um valor específico e ele vai aumentando progressivamente de 1 em 1 o tamanho. Então, se esse aqui tem 100% de tamanho, esse vai ter 200 e esse vai ter 300%. E não é isso que nós queremos. Então, aqui eu vou mudar o scale para menos 0,3. Então, eu vou diminuir de forma que ele fique praticamente metade do tamanho dele ali a cada cópia que é feita. Então o de baixo tem um valor maior e automaticamente cada vez que eu fizesse mais cópias para cima, ele vai diminuindo um pouco. Só que tem mais uma coisa que a gente pode melhorar, né? Porque essas cópias estão legais, mas assim, tá muito repetitivo, né? Quando você tem uma flor, ela se abre de um jeito meio aleatório as pétalas, né? Não é uma coisa exatamente uma pétala em cima da outra. Claro, tem vários tipos de flores, tá? Não vamos ser pessoas chatas aqui. Mas o que eu quero dizer é que geralmente tem algumas variações. Então o que eu vou fazer é, ainda nas opções de Step, eu vou vir aqui e ativar essa opção de Rotation. Então quando eu clico em Rotation, ele abre opções de rotação, onde eu vou mudar esse RH, Se eu for clicando e arrastando, talvez ele vai girando progressivamente essas opçõezinhas de acordo com as cópias que são feitas. Eu acho que aqui um valor de 70 já está bacana, tá vendo? Então a gente consegue enxergar ali as cópias, mas já tem uma leve variação sendo feita. Se você colocasse mais cópias ainda, ele ia fazendo isso aqui cada vez mais de um jeito bem louco, mas eu vou deixar 100 cópias mesmo, ou melhor, 3 cópias, porque 3 cópias eu acho que já está maravilhoso. Outra coisa que eu vou fazer, vamos imaginar que essa aqui é a posição final das pétalas. A posição? Como assim a posição? A gente quer animar essas pétalas, não é isso? É isso mesmo. Então, o que vai acontecer agora é, aqui seria a posição final das pétalas já todas abertas e a flor já totalmente desabrochada. O que eu quero fazer é definir a posição inicial antes das pétalas abrirem. Então o que eu vou fazer é, do lado direito no painel de Objects, deixa selecionado aqui o cloner interno. E aí a gente vai vir aqui embaixo, nesse mesmo botão que a gente usou antes, e você vem e só clica nele. Quando eu clico, eu estou criando um modificador que se chama Plane. Ué, mas você não tinha usado um que se chamava Step? Então, sim, o Step serve para fazer isso, modificação para cada cópia. Então, a cada nova cópia, alguma modificação é feita, ou tamanho, ou rotação, ou posição. O Plane não. O Plane faz uma modificação em todo mundo de uma vez. Então, o que a gente vai fazer é, deixa o Plane aqui selecionado, vem aqui em Attributes e a opção de Parameter. Eu vou vir na opção aqui de escala, eu já vou ativar a escala e eu vou ativar esse Uniform Scale, que vai fazer com que eu não tenha 3 opções de escala, né? X, Y e Z. Ele me dá só uma. É mais fácil. Então aqui nesse Scale eu vou colocar menos 0,7. Então ele vai deixar já essas pétalas bem pequenas e largadas no meio do nada. Então a gente tem que resolver isso. Aqui eu tenho a opção de posição. Então nessa posição eu vou mudar a posição em Y para 0, que estava como 100. Então ele estava subindo todo mundo, né? Eu não quero que todo mundo suba, eu quero que todo mundo fique exatamente onde está. E além de mudar a opção de PY, que é a posição para cima, a gente vai mudar a posição em Z, que é essa aqui. Conforme você vai diminuindo, as pétalas vão se juntando de novo. Então aqui eu acho que é um menos 87, tá legal, Elas já estão bem unidas ali. Só que elas estão assim meio que já esticadas, né? Geralmente quando você tem as flores, elas estão meio que para cima. Você teria mais ou menos isso, né? A flor final ela fica mais ou menos assim, a pétala, e a inicial é mais ou menos isso, né? Ela fica de pé e aí ela vai abrindo e assim por diante. É uma coisa linda e maravilhosa, mas a gente não está aqui para falar sobre as coisas reais, a gente está para simular esta animação. Então aqui, a última coisa que basicamente falta é mudar a rotação. Então ativa a rotação, ou melhor, rotation, e eu vou mudar o RP para um valor aqui um pouco maior. Quando eu uso ele, tá vendo? Ele vai girando as pétalas, então aqui pode ser uns 55 mais ou menos. E esse RB, é um tipo de giro que ela dá ali em torno dela mesma. Eu acho que o RB, uns 24 já está ótimo. Eu sei que elas estão se entrelaçando, falando, nossa, professor, tem uma pétala atravessando a outra aqui. Então, sim, tem um pouco disso, mas como a gente vai animar, ao longo da animação sendo feita, isso aqui praticamente nem vai ser percebido. Então, olha só, deixa o Plane selecionado, vem aqui, do lado direito na aba de Fields. Nesses Fields, eu vou ativar uma função que vai fazer com que o Plane seja progressivo nessa modificação dele. Ué, mas como é que faz isso aí, professor? Parece tão confuso. Não é confuso não, é só clicar aqui em Linear Field. Com isso fica uma parada meio maluca, mas basicamente o que nós temos aqui
é uma direção com que as coisas vão acontecer. Então, em vez dessa direção X+, eu vou colocar Y+. Com isso, olha só que louco. Aqui do lado direito nós temos o painel de Object. Eu sei, você já falou dele. Eu sei, mas nele você tem o Plane e dentro esse Linear Field. Esse Linear Field aqui, ó, quando você seleciona, se você vir com a ferramenta de movimentação, vão ter essas setas na tela. Essa seta em Y, ó, se você desce ela, você vai fazendo a modificação do jeito que o plane estava. Ou seja, quando a gente criou o plane, ele faz uma modificação específica que foi essa. Diminuir as pétalas, girar um pouquinho e colocar elas mais no meio. Se você joga isso aqui um pouco mais para cima, ó, você percebe que ele já faz essa modificação pétala a pétala. Então o negócio já está fácil demais, que agora é só animar isso aqui. Ó. Seleciono o Linear Field. Aqui embaixo nós temos a Timeline. Eu vou arrastar essa agulha aqui, ó, até o tempo 0, deixando bem no comecinho mesmo. E aí eu vou selecionar o Linear Field e eu vou vir na aba de coordenadas. Aqui eu tenho a propriedade, ó, de PY. Então eu posso tanto mover diretamente aqui pelo valor ou na tela mesmo. Ô professor, mas o que é que você prefere? Você mexe na tela ou você mexe aqui nessa opção? Então, eu geralmente gosto de mexer por aqui mesmo, pelos números. Mas eu acho que aqui vai ser mais intuitivo diretamente na tela, né? Então eu vou vir pela seta verde, ó, e descer até essa área aqui, ó, que é esse grid, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Sim, tô vendo. Então, esse negocinho aqui, até ele ir para baixo das nossas pétalas. Isso quer dizer que essa área não é mais influenciada. Só para você entender essa estrutura, basicamente é o seguinte. Isso aqui significa que desse ponto para cá, o plane vai modificar 100% o objeto. Ou seja, ele fica exatamente como a gente colocou aquela opçãozinha ali de pétalas menores e tudo mais. Só que o que eu tenho dessa área aqui, ó, para baixo, vai ser 0% de influência. Ou seja, tudo que eu fiz no plane vai ser simplesmente ignorado. Professor, mas então o que é este meio aqui, ó? Esse meio é a transição de uma coisa para outra, para que não seja aquele tranco, né, das pétalas tudo pequenininhas, assim, do jeito que tá, e de repente elas ficam tudo abertas já e maiores. Então, esse bloquinho no meio aqui é a transição entre tudo isso. Então, o que a gente fez, ó? Deixei no tempo 0, movi onde eu queria, e agora eu vou criar um keyframe clicando neste losango aqui do ladinho, ó. Então, beleza, eu tô fazendo com que o Cinema 4D lembre que no tempo 0 a posição do Linear Field é exatamente onde tá. E aí eu vou arrastar a minha agulha aqui, ó, até o tempo, sei lá, uns 60 frames aqui, e eu vou subir agora, clicando nessa seta verde, ó, até o plane passar totalmente essa área aqui, ó. Passar todas as pétalas, ó. Passou todas. Vem aqui e cria mais um keyframe. Então, se você assistir, olha só que legal. Arrasta a sua agulha até o tempo 0 e é só você clicar neste botão para assistir, ó. Tá vendo? Olha só que legal. Ele já faz essa animação das pétalas automaticamente preenchendo ali, se construindo, crescendo. Fica uma coisa linda e maravilhosa. Só que vamos concordar que tá meio brusco, né? A movimentação, ela tá meio seca demais, né? A animação tá acontecendo, mas podia ter uma coisa assim mais orgânica, né? Elas meio que parando, talvez um pouquinho mais devagar, aquela coisa assim cinematográfica. E aí eu sei que você vai dizer, nossa, para fazer isso deve ser muito difícil. Não é difícil nada, olha só. Vem aqui no painel de Objects e você vai selecionar o cloner interno. Mas por que o cloner interno e não o cloner externo? É porque o cloner interno foi o que a gente aplicou opções como esse plane. Esse cloner que a gente tem aqui, que foi o cloner 1, se você for ver no caso, né, ele só tem associado ele o step, mas o cloner interno, ó, está associado com o plane. E é o plane que faz essa animação, né, de baixo para cima. Por isso, deixa o cloner selecionado. Aqui eu vou clicar e segurar nesse botãozinho, ó, e a gente vai usar essa opção de Delay. Mas o que faz o Delay, professor? O Delay dá uma leve suavizada na animação, tá vendo? Ó? Que ela fica um pouquinho mais devagar na finalização. Deixa eu só mudar aqui o tamanho da minha timeline, porque eu acho que tá longa demais, fica mais fácil de você ver aqui, ó. Tá vendo? Ele dá uma segurada, ele não deixa de dar aquela movimentação meio brusca, né? Ó, fica mais bonitinho. Só que, além disso, se você deixar selecionado o seu delay e vir aqui embaixo na aba de Effector, você pode mudar o Strength para uns 80%. Isso quer dizer que ele vai segurar ainda mais, ó, o começo e o final da animação, deixando um pouquinho mais sutil, ó. Então você tem toda essa animação de progresso aí, das pétalas de baixo para cima, né? Surgindo ali, ficando um pouco maiores, mas esse delay deixa tudo muito mais charmoso.
E tá aí as nossas pétalas, né? A nossa flor totalmente animada. Aproveitando que esse tutorial aqui basicamente acabou, se liga só, se você clicar do lado direito em cima no card, você pode assistir o tutorial de como modelar e animar uma planta 3D, que não segue essa ideia aqui dessas pétalas, tá? É uma coisa mais estilizada, exatamente como você tá vendo aí, ó. E a gente usa outros estilos de animação e outras maneiras de criar esse elemento aí também. Eu acho que vale a pena você clicar nesse tutorial aí, dá uma chance, pode ser que você goste. Você ainda está querendo aprender mais sobre o cinema 4D? Que bom, porque eu tava contando com isso. Você só precisa ir na descrição do vídeo aí embaixo para encontrar o link do meu curso online, onde você vai dominar o cinema 4D. Nesse curso, eu começo te ensinando os assuntos estruturais do cinema 4D, como interface, navegação, manipulação de objetos, painéis e tudo que é essencial. Logo depois, vamos para modelagem, que é a criação de objetos. Nessa parte, você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformadores e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. É com a iluminação que você valoriza o resultado final. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta para usar no processo das animações, e durante o curso ainda vamos fazer esse projeto do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo: modelagem, animação, iluminação e renderização. Não deixe o desespero tomar conta da sua alma. Esse curso é tanto para você que de repente já conhece um pouco do cinema 4D, mas você quer se aprofundar ainda mais, e também é um curso para você que de repente não sabe absolutamente nada, não sabe nem como é que instala o programa. Então você pode fazer esse curso sem qualquer medo. Lembrando que para isso você precisa clicar no link que tá na descrição do vídeo aí embaixo. Agora confia em mim quando eu digo pra você que você tem que clicar em algum desses vídeos aqui do lado que eu deixei separados exclusivamente pra você. Clica aí, vai. Até o próximo vídeo. Fui foi uma parada diferente, né? Eu nunca tinha falado fui no final.